Vamos todos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus e gracioso Pai Celestial, nós entramos juntos em Tua presença pela fé. Aqui estamos, ó Senhor, outra vez para buscar a Tua presença e Te adorar, para entregar a Ti o nosso culto e as nossas vidas sobre o Teu altar mais uma vez. Senhor, Tu és o Deus eterno, Tu és o único vivo e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Santo Espírito. E nós Te adoramos, ó Senhor, por meio de Jesus, o eterno Filho, o eterno Salvador, que veio do céu a este mundo para buscar e salvar um povo para si, e entregou a sua vida daquela maneira, para nos resgatar de uma condenação justa e certa e nos transportar para o Teu reino, o reino do Filho do Teu amor, Jesus Cristo Salvador. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Te agradecemos por esta oportunidade renovada, por podermos dirigir a Ti os nossos corações e entrar em Tua presença com vida em nossas almas mais uma vez. Senhor, nós oramos e Te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite e nesta tarde, possa o poder do Espírito Santo alcançar os nossos corações conforme ouvimos a Tua palavra e lidar conosco, ó Senhor, e nos fazer ver as glórias da Tua verdade e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao vir a este mundo morrer no lugar de pecadores. Dá-nos um tempo, ó Senhor, em Tua presença de verdadeira adoração. Ajuda-nos, ó Senhor, penetra o coração de homens e mulheres nesta tarde e faz com que Cristo seja glorificado e o Teu Evangelho seja conhecido por inúmeras, incontáveis almas. Senhor, neste dia do Senhor, quando nos recordamos da Sua morte sacrificial no lugar de pecadores, nós nos alegramos porque Ele veio a este mundo buscar e salvar um povo para si e alcançou ali naquela cruz e por meio de uma vida perfeita os méritos para ser o Salvador de uma nova humanidade. Como nós aguardamos pelo Seu retorno e neste dia desejamos adorar-Te através dele e dirigir a Ti todo o nosso louvor. Vem, Senhor, e lida conosco com bondade e graça e sorri sobre cada um de nós mais uma vez neste dia. É o que Te rogamos humildemente, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo Salvador, e para o Teu louvor oramos. Amém. Vamos adorar juntos ao Senhor, entoando em nosso hinário o hino de número 11. Hino de número 11, baseado em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste.
Nossa leitura das Escrituras para esta tarde será do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Nós leremos do versículo de número 22 ao versículo de número 35. Abra comigo esta porção da Palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Lucas, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 22 ao versículo de número 35. A respeito do céu. Isto é, Jesus, as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados. E virão do Oriente e do Ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe e aplique essa leitura da sua palavra aos nossos corações e ao nosso entendimento juntos nesta tarde. Vamos todos orar juntos mais uma vez. Nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós entramos em tua santa e excelsa presença. E adoramos ao Deus vivo, o único Deus, digno de ser adorado e buscado, ao Criador dos céus e da terra, ao Senhor do universo, o Deus invisível aos olhos humanos, mas um Deus tão real, um Deus tão presente, um Deus todo-poderoso. Ó Senhor, nós nos apresentamos pela fé, humildemente, e te louvamos e te agradecemos porque podemos orar ao Senhor, orar em todas as circunstâncias da vida e dirigir a ti, Senhor, o nosso clamor e a nossa adoração. Senhor, nós te agradecemos porque por meio de Jesus Cristo, Salvador, as nossas orações são ouvidas e atendidas nas câmaras celestes nos altos, onde o Senhor está com todo o teu povo redimido que passou antes de nós. E nós te agradecemos por Jesus Cristo, que adquiriu para nós este acesso ao teu trono de graça e misericórdia. E as nossas orações são agora levadas em consideração, Senhor, e mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor determinou que o teu povo oraria a ti, e o Senhor haveria de ouvir e responder, e glorificar o teu Filho e fazer avançar o testemunho da sua igreja neste mundo.
Nós te agradecemos também, Senhor, por perdão de pecados, por todas as nossas tolices, toda a nossa mancha, Senhor, e tudo de errado que fizemos. Nós te rogamos que o Senhor nos perdoe, ó Senhor, e nos lave de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a transgressão, Senhor, e de tudo de errado que há em nós. Nós reconhecemos que somos pecadores, homens e mulheres manchados e marcados por tantas e tantas falhas e pecados, que não somos dignos, ó Senhor, de nenhuma das tuas bênçãos. E mesmo desde aquele dia, quando o Senhor estendeu a tua mão e nos tocou na alma, e nos levou a um lugar de arrependimento aos pés do Salvador, e fomos perdoados, ó Senhor, todo o nosso passado, a nossa culpa removida. Mesmo desde aquele dia temos falhado, Senhor, e pecado de tantas e tantas maneiras, que já não somos mais dignos de sermos chamados teus filhos e filhas. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, lava-nos mais uma vez e purifica-nos de toda mancha. Olha sobre nós outra vez com misericórdia e graça, e lembra-te, Senhor, que somos pó e necessitamos da tua graça a cada dia. Ajuda-nos a ver, ajuda-nos a saber e a sentir que somos teus e que já passamos da morte para a vida. Dai-nos de ver, ó Senhor, o teu sorriso e os nossos nomes escritos outra vez em tuas mãos. Ajuda-nos a saber que o nosso Salvador pagou em nosso lugar e que porque não fomos salvos por méritos algum, como jamais poderíamos perder esta grande salvação pelos nossos deméritos. Tudo dependemos dele, do seu sangue precioso e dos seus méritos perfeitos, para permanecermos em ti, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra e todas as verdades que temos aprendido nela, Senhor. Nós te louvamos por esta doutrina da perseverança dos santos, que o Senhor haverá de preservar cada um daqueles por quem Cristo morreu até o final, dando a cada um dos teus filhos e filhas de perseverar na fé e na permanência em ti, até passarmos por aqueles portais eternos e entrarmos em tua presença. É grande a nossa alegria e a nossa certeza. Tudo isso devemos ao nosso amado Salvador, que experimentou naquela cruz de dor e agonia em nosso lugar toda a nossa miséria, todo o nosso castigo, toda a punição que os nossos pecados merecem, carregando sobre si, em sua alma, um peso, Senhor, que não pode ser medido, um peso, Senhor, de pecados, de desobediência e rebelião e toda a nossa alienação do Deus vivo. Senhor nosso Deus, nós olhamos para ti agora pela fé e te louvamos e te bendizemos por tão grande salvação. E te rogamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude em nossa vida de santificação. Dai-nos consciências mais sensíveis nesta semana que se abre diante de nós, para identificarmos a proximidade de tentações, ó Senhor. Essas tentações que se levantam dentro de nós, tão poderosas às vezes, ou que se lançarão em nosso caminho, para nos levar de volta ao pecado e uma vida estéril, longe de ti, e a beber e a consumir deste mundo vil e decadente. Senhor, dai-nos uma consciência sensível para nos afastarmos destas coisas e clamarmos a ti por graça e força. Vem e ajuda-nos pelo teu Espírito a ouvir as suas moções dentro de nós, Senhor, a negarmos a nós mesmos para te honrar e te agradar em todas as coisas, e faz de nós homens e mulheres que oram e em tudo dependem de ti, Senhor, em toda circunstância, em cada desafio. Dai-nos de respondermos a cada nova página desta semana como verdadeiros crentes, como pessoas que têm experimentado o teu poder e a tua bênção ao longo desta jornada, como pessoas que têm acesso a ti pela fé em oração, para trazermos todas as coisas aos teus pés. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ajuda-nos em nossa vida de oração a trazermos todas as coisas a ti, Senhor, e a confiarmos que o Senhor é sábio e poderoso para guiar os nossos passos como tem feito até aqui. Senhor, nós te agradecemos por todo o teu amor e todo o teu cuidado. Ajuda-nos também, Senhor, em nosso testemunho nesse mundo, para que as pessoas saibam que temos comunhão contigo e somos amados por ti e abençoados por ti. E o nosso testemunho como igreja
espalhada por esta imensa cidade de São Paulo, e onde quer que houver um filho, uma filha, Senhor, teu neste país, que ali haja uma testemunha viva do teu amor, uma carta aberta onde Cristo possa ser lido pela conduta, as palavras de cada crente em Jesus Cristo Salvador. Nós clamamos a Ti que o Senhor nos use nesta semana para levarmos uma palavra de vida, Senhor, e de esperança àqueles que nada sabem a respeito da eternidade, não tem nenhuma esperança para além do túmulo, vivendo neste mundo, sem Deus de fato neste mundo, sem comunhão verdadeira contigo e sem um amigo no céu para interceder por eles, sem um Salvador tão grande como Cristo Jesus, o único Salvador, o único nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ajuda-nos, ó Senhor, a proclamarmos as virtudes de nosso Salvador com uma vida ordenada e um testemunho verdadeiro. Vem, Senhor, e abençoa a Tua palavra também nesta tarde. Olha sobre esta cidade de São Paulo, que de muitas maneiras tem Te rejeitado, este país tão entregue à idolatria e à imoralidade, Senhor. O Senhor um dia trabalhou em nossos corações e pode trabalhar ainda em muitos corações. Põe, Senhor, em tantos corações daqueles que ouvem a Tua palavra neste dia, um senso de urgência na alma, Senhor, e também um profundo senso de dessatisfação com as coisas rasas, passageiras desta vida presente, e põe-lhes um senso de urgência e de verdadeira necessidade espiritual, para que busquem em Ti o perdão e a nova vida. Oh, nosso Deus, abençoa-nos como igreja, Tu nos tens fundado e enraizado neste lugar, dá-nos um testemunho neste país, faz de Teu povo e desta igreja aqui um luzeiro nesta nação, apontando o caminho de salvação em Cristo Jesus. Dai-nos graça ao longo destes dias, livra-nos, ó Senhor, dos efeitos da afluência material, do entretenimento banal e das distrações tão horríveis que se espalham em toda parte pela internet e tantos meios, a confundir e a distrair o Teu povo e a tirar o foco das coisas eternas. Guarda o Teu povo, ó Senhor, em dias de tantas heresias que se espalham como ondas pela internet. Nós clamamos a Ti pelo Teu povo perseguido, pela Tua igreja em situações difíceis, por Tua bênção, por Tua paz em cada coração, Senhor. Dá-lhes de saberem que o seu testemunho irá afetar tantas pessoas e acelera o tempo da liberdade para aqueles que se encontram presos ao Senhor. Quebra o poder do mal, estende a Tua mão de misericórdia. Ó Senhor nosso Deus, nós Te rogamos em nossa geração, estende o Teu braço de poder mais uma vez e fala, Senhor, com uma voz poderosa e dá que os homens ouçam novamente e tremam por saberem que Tu és um Deus santo, Todo-Poderoso, e o Senhor haverá de trazer toda a alma ao julgamento um dia, enquanto há esperança de vida eterna, antes que sejam tarde e o Salvador retorne a este mundo. Nós clamamos a Ti, Senhor, nestes dias, quando os túmulos se enchem tão rapidamente. Dai-nos um testemunho, move os corações e leva ainda, Senhor, mesmo hoje, neste dia, muitas almas a Cristo Jesus pela fé em arrependimento, para conhecê-lo, e o seu amor e o seu perdão e a nova vida que Ele promete a todo aquele que se aproxima pela fé e em verdadeiro arrependimento. Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça se temos nos afastado de Teu caminho, livra-nos, perdoa-nos e restaura-nos. E põe outra vez os nossos pés sobre aquela rocha eterna e firme que é Cristo Jesus e a nossa fé na Sua palavra. Senhor, abençoa aqueles que têm vagado longe de Ti. Toca-lhes no coração outra vez e dá-lhes de lembrar da purificação dos seus antigos pecados, que foi o Senhor quem os perdoou um dia e que estavam mortos longe de Ti. Dá-lhes de ver a vaidade deste mundo, dá-lhes de se alegrarem outra vez em sua salvação. Teu braço ainda é poderoso, restaura-os, nós clamamos a Ti, Senhor. Lembra-te também dos nossos enfermos, dá vigor e graça a cada um, e uma medida de saúde mental e física, para poderem seguir em frente em suas responsabilidades nesta semana, e buscarem a Tua presença também. Senhor, nós Te agradecemos por Tua palavra, que é digna, e clamamos por Tua bênção. Move o nosso coração, que nesta tarde todos aprendam algo do Santo Evangelho, ó Senhor, e sejam movidos e abençoados em seu entendimento, para Te buscarem de todo o coração,
Dá-lhes um coração responsivo, nós te rogamos. Nós nos apresentamos diante de ti, humildemente. Vem e parte este pão do céu às nossas almas e lida conosco com misericórdia. Ajuda-nos a ouvir e abraçar a tua palavra pela fé e move dentro de nós, ó Senhor, e leva-nos, se não conhecemos o Salvador, leva-nos nesta tarde a buscá-lo de todo o nosso coração e a conhecê-lo e o seu amor e o seu perdão e uma nova vida, esta vida de paz e verdadeiro sentido e significado que ele promete a todo pecador arrependido. Nós clamamos todas estas coisas, ó Senhor, olhando a ti pela fé. Ouve-nos dos altos e abençoa-nos. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos mais uma vez nesta tarde, entoando o hino de número 13. Hino de número 13, estas verdades, estes sentimentos, meu Jesus, me guia sempre, que mais posso desejar? Queridos amigos, abra comigo nesta tarde a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Nós abriremos no capítulo de número 13, versículo de número 24. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos, capítulo de número 13, este versículo de número 24. Na verdade, estas palavras, do Senhor Jesus Cristo, dizendo: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isto é a respeito de como ser salvo, amigos, de como entrar no céu. Bem, nós lemos no versículo 1 deste capítulo de número 13, que, na verdade, no versículo 22, que o Senhor Jesus Cristo, ele percorria as cidades e aldeias, ensinando.
ensinar as aldeias de Jerusalém, mas mais especificamente da Judéia. O Senhor Jesus Cristo, neste momento, ele estava algo em torno de 30 quilômetros de Jerusalém, caminhando em direção a Jerusalém para a festa da Páscoa. Seria a última Jesus Cristo, 2 meses antes da Páscoa, 2 meses antes da Páscoa, quando ele seria preso, humilhado e crucificado para a salvação do seu povo. E no versículo de número 23, Lucas nos diz que no caminho em direção a Jerusalém, uma pessoa dizendo, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. Bem, Lucas não nos diz quem é esta pessoa, nos parece que foi um homem, nós não sabemos. Certamente não um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo que o acompanhavam até aquele momento, dentre o clero dos líderes dos fariseus. Provavelmente um deles que veio tentar o Senhor Jesus Cristo e tentar envolvê-lo em uma armadilha teológica, em uma controvérsia com o grupo dos fariseus. Talvez fosse um saduceu tentando jogar o Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, você sabe, eles ensinavam que toda a nação de Israel seria salva, seria transformada, isto é, recebida por Deus no final das contas. E aqui está uma armadilha, porque Jesus, o Salvador, ele ensinava que a salvação para homens e mulheres era apenas pelo arrependimento e a fé nele, que somente aquelas pessoas que colocassem a sua fé no Salvador em verdadeiro arrependimento seriam salvas. E aqui com esta pergunta, aquele indivíduo, talvez um saduceu, um fariseu, ele queria colocar o Senhor Jesus Cristo em uma controvérsia com o grupo dos fariseus, que Israel seria salvo, e assim diminuir o seu prestígio, diminuir a sua reputação diante daquela nação, diante dos seus seguidores. Bem, o ensino do Senhor Jesus Cristo era esse, que somente homens e mulheres, independente do seu pedigree religioso, alcançaria o perdão de Deus pelo seu arrependimento de pecados para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que seguissem pelo caminho estreito, somente aqueles que, tendo em vista o céu e a eternidade, viessem, assim por dizer, a Deus em arrependimento e fé, crendo no Messias que ele enviou a este mundo. E assim, tendo isto em vista, esse homem, esta pessoa, ele levanta a forma de uma pergunta e diz, Senhor, são muitos os que são salvos? Se a resposta do Senhor Jesus Cristo fosse não, serão poucos, bem, ele estaria em dificuldade com os fariseus. E se a resposta do Senhor Jesus Cristo fosse não, todos no final serão salvos, ele estaria pregando um outro evangelho, não o evangelho do Antigo Testamento, o evangelho dele, o próprio Senhor Jesus Cristo, que somente aqueles que buscassem a Deus de todo o coração seriam salvos. Você percebe a artimanha aqui, mas veja, é muito interessante. Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não dá uma resposta direta àquele homem. Na verdade, se ele dissesse sim ou não, isso teria pouco sentido, seria de pouca. O Senhor Jesus Cristo irá dar, no versículo de número 24, na verdade, ensina aquele homem e todas aquelas pessoas ali presentes, que era muito mais importante buscar a sua própria salvação do que fazer uma pesquisa, um censo e especular quantas pessoas estariam no céu. Era muito mais importante buscar saber se você estará no céu, se você encontrará um lugar de arrependimento, se seu nome está escrito no lugar da vida, do que fazer uma pesquisa sobre quantos estariam no céu. E assim no versículo de número 24, o Senhor aconselha aquela pessoa e todos em volta, e veja amigo, porque isso estrado aqui nas páginas do Evangelho, ele aconselha a você e a mim a se esforçarem, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, a se esforçar por entrar no céu, isto é, a garantir que você termine a tua vida, você termine os teus dias neste mundo, perdoado, salvo, a garantir que você não conclua a tua vida sem ter buscado o perdão e a certeza de vida eterna. É isso que está contido nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. A resposta para aquele homem não foi, sim, são muitos, ou não, são poucos, mas esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aqui está uma metáfora do Senhor Jesus Cristo Salvador. Uma metáfora que tem em vista a necessidade de um esforço grandioso por parte de uma pessoa para entrar no céu.
para ser reconciliado com Deus. Bem, talvez isso soe algo estranho aos teus ouvidos, uma vez que salvação é pela fé e não por meio de obras, mas não é isso que o Senhor Jesus quer dizer. Esse é o esforço da fé, esse é o esforço do arrependimento, esse é o esforço de colocar a tua mente, a tua alma, neste evangelho da graça redentora e buscar conhecer com diligência o que Deus proveu a este mundo, na pessoa de Jesus, salvação. Esta ideia, mas aqui está uma metáfora, na verdade, que fala sobre um esforço que deve ser feito para atravessar uma porta. Observe novamente, ele diz, no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Bem, entrar para onde? Obviamente para o céu, porque a pergunta daquele homem foi, Senhor, são muitos os que entram no céu? São muitos que são salvos? E a resposta é, esforçai-vos para entrar no céu pela porta estreita. Ser salvos, amigos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é como atravessar uma porta estreita, uma porta apertada. Bem, não é uma daquelas portas, e você vê aí alguns depósitos, não é? De material de construção, que precisa de uma máquina, aquela porta de aço, não. Talvez você já tenha visto uma dessas portas estreitas. Ali está aquela porta imensa do galpão. Ela está fechada, mas no cantinho você tem uma portinhola, onde a pessoa para entrar, ela precisa se espremer, levantar a perna e entrar. Essa é a ideia, é uma porta estreita e para você entrar por ela, você não pode entrar de braços abertos, você precisa fazer um esforço e concentrar e entrar por ali e se apertar. Há uma ideia de que há necessidade de um esforço para ser salvo, e é isso que está contido nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta é essa, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer exatamente por uma porta estreita? O que é essa porta estreita? Bem, ele mesmo responde esta pergunta, porque lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, Evangelho de João, capítulo de número 10, no versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo responde dizendo essas palavras, João capítulo 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Entrar pela porta estreita para o céu é esforçar-se por conhecer a Cristo e conhecer o seu Evangelho e o que Ele comanda em seu Evangelho para entrar no céu. Isso fala sobre a necessidade de ir ao Senhor Jesus Cristo pela fé, ir a Ele em arrependimento, ir a Ele com os teus pecados e depositar isso aos pés daquela porta para passar para a eternidade, perdoado, transformado. Ele próprio é esta porta que conduz uma alma à eternidade. Uma porta, não é? Não é interessante? O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre usou de muitas figuras para representar a si mesmo e representar a sua missão aqui na terra, a sua mensagem. São figuras tão profundas, mas tão simples, que ilustram o caminho de salvação. Por exemplo, nos evangelhos, ele muitas vezes se comparou a esta figura, ao pão. Ele diz lá em João 6,36, eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim nunca terá fome. Em outra oportunidade ele disse, eu sou a luz do mundo, a luz da verdade, em um mundo de ignorância sobre Deus, a luz, o caminho de salvação. Ele disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra oportunidade, com palavras tão belas, ele disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber nunca terá sede, por propósito, por significado espiritual. E cada uma dessas metáforas, bem, cada uma delas representa algo a respeito de si mesmo e do caminho de salvação. Cada uma dessas metáforas fala sobre aquilo que Ele oferece a um mundo pecador, a pecadores arrependidos que vêm a Ele. Para pecadores arrependidos, para homens e mulheres que encararam sua culpa e seu pecado e vêm a Jesus Cristo pela fé, para a salvação, Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a luz do mundo para todas as pessoas, jovens, adultos, que se aproximam do Salvador, Ele é a vida. E aqui nesse contexto em particular de Lucas, ele toma esta imagem, a figura de uma porta, e ele diz no versículo de número 24, observe com muita calma as palavras do Salvador, ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E lá em João ele diz, eu sou a porta. Você observou? Há uma pequena partícula antes do substantivo porta, lá em João, ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu sou uma das portas. Todas as vezes que ele usa essa declaração específica, contundente, representando a si mesmo, como o caminho, como a água, como a verdade, ele usa esse artigo definido singular,
a porta, o caminho. Ele é o único caminho. Não há outros caminhos. O Senhor Jesus Cristo sempre foi dogmático nestas coisas. Ele nunca disse: eu sou um dos grandes líderes espirituais que Deus enviou a este mundo para iluminar o caminho de salvação. Ele nunca disse: creia em mim, creia um pouco em Buda, creia um pouco em Kardec, estude as religiões, monte um quebra-cabeça da tua cosmovisão, da tua religião, e assim de alguma maneira você chegará ao céu, porque todos os caminhos conduzem à eternidade. Nunca disse isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta, a única porta que conduz uma alma a Deus, à eternidade. E ele toma esta figura, ele apresenta a si mesmo como uma porta. Não é tão bela esta figura? Não é maravilhoso pensar sobre o Senhor Jesus Cristo como uma porta para homens e mulheres mortos em delitos e pecados, uma porta para a vida, uma porta para o perdão, uma porta para a eternidade? Bem, mas se você pensar sobre isso, talvez a pergunta venha: o que o Senhor Jesus Cristo, ao ser representado como uma porta, o que isso significa? De que maneira Jesus Cristo é uma porta que conduz à eternidade? Como é que nós podemos olhar para a pessoa do Salvador, para o seu ensino, e ver isso como uma porta? Bem, querido amigo, quando você pensa sobre Jesus Cristo como uma porta, isso significa que há um imenso muro, uma muralha intransponível de separação entre Deus e o homem. Esta é a ideia. Esse muro, essa muralha incrível, intransponível, se chama pecado, a rebelião humana, a nossa incredulidade e a alienação de Deus. Mas uma porta foi aberta nesta parede e a separação foi rompida. A barreira que colocava Deus justo e glorioso de um lado, e homens e mulheres pecadores e vis, longe de Deus, rebeldes. Esta parede, uma porta nela foi aberta. Queridos amigos, nós não podemos entrar na presença de Deus, assim por dizer, como nós estamos espiritualmente. Da maneira como nós entramos neste mundo, nós estamos mortos, condenados por nossos pecados. Tentar vir a Deus, buscá-lo, entrar em sua presença no céu de alguma maneira, é impossível. A glória de Deus, a santidade de Deus nos consumiria. Quanto mais você estuda a palavra de Deus e conhece os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua glória, o seu poder, que Ele conhece todas as coisas, que Ele esquadrão e vê o nosso pecado, quanto mais você entende sobre estas coisas, você percebe que nós não temos chance diante do nosso Criador. Uma bola de neve teria mais chance de sobreviver se fosse lançada para dentro do sol do que um pecador na presença de um Deus santo, de um Deus justo. A porta, diz o Salvador, Ele é a porta de acesso a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão através dos méritos de Jesus, daquilo que Ele ofereceu a Deus por uma vida perfeita, sem jamais pecar, e a sua entrega voluntária, morrendo no lugar de pecadores. Esse é o significado. E Ele diz então que uma separação, melhor que a separação, foi rompida, e agora é possível para homens e mulheres irem a Deus e serem reconciliados com Deus. Querido amigo, é possível, segundo a palavra de Deus, terminar os teus dias neste mundo com certeza de vida eterna, e para isso é necessário, meu jovem, minha jovem, ir a Jesus, entregar a Ele a tua vida e clamar por perdão e misericórdia. E ao fazer isso, e aqui está o ensino desse texto, ao buscar a Deus para o perdão, você não pode fazer isso de uma maneira casual. Esforçai-vos, diz o Salvador, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Bem, de que maneira Jesus Cristo pode ser comparado a uma porta? O que essa figura ela comunica? Bem, nós queremos pensar um minuto sobre isso. Pense sobre uma porta. Visualize uma porta em tua mente, talvez uma porta de madeira, aquelas portas sólidas. Bem, uma porta, por exemplo, nós estamos comparando aqui, contrastando também Cristo e uma porta. Uma porta, ela normalmente é feita da mesma substância, dos materiais, ou de algum material principal, que a casa, que aquele prédio que está sendo construído é feito, onde essa porta será colocada. Uma porta é feita da mesma substância de uma construção, não é? Ou de pedra, de ferro, de madeira. O Senhor Jesus Cristo, para ser o Salvador de homens e mulheres neste mundo, sendo Ele próprio Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito em eternidade,
em santidade, em glória. Ele, para descer e Salvador, ele precisou tomar a substância humana, e tomar um corpo e uma natureza humana, e entrar no tempo e no espaço. Ele precisou tomar a mesma substância, um corpo de carne e osso, para representar como homem, representar homens e mulheres diante do Pai, e assim em seu corpo, em sua vida, poder morrer e ser um sacrifício no lugar de pecadores. Assim é o Senhor Jesus Cristo, querido amigo, o Deus que se fez homem para representar homens e mulheres pecadores. E uma porta, em segundo lugar, uma porta, ela é assentada e ajustada num determinado lugar pelo construtor. É aquele que construiu a casa, o prédio, ele sabe onde a porta irá, ele projetou um lugar determinado para entrada e saída, e assim ele assenta a porta no lugar onde ela deve ser colocado. Deus o Pai assentou esta porta que é Jesus Cristo. Foi Deus quem enviou o Salvador a este mundo. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo de número 16, certamente você sabe isso de coração, que Deus, amando o mundo, pessoas de todas as culturas, enviou o seu Filho amado a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Ele quem assentou, assim por dizer, esta porta que é Jesus Cristo. E o propósito específico de Jesus Cristo ter vindo a este mundo foi demonstrar a santidade de Deus e o seu grande, o seu imenso amor. Mostrar a santidade, porque Ele precisou vir e morrer. Um anjo não poderia vir, um homem não poderia oferecer a si mesmo como pagamento da culpa de pecadores. Deus é santo, querido amigo. Ele exige que a sua lei seja mantida em pé e a punição de pecadores realizada, e assim Cristo precisou vir e morrer. A santidade de Deus e o amor de Deus que decidiu salvar milhões e milhões de homens e mulheres. Assim Jesus Cristo veio enviado pelo Pai. E porque Deus assentou Jesus Cristo como a porta para o céu, assim não há outro meio, não há outro caminho para a salvação, não há outro caminho para Deus além de Jesus Cristo Salvador. É claro que não, diz a palavra de Deus lá em Atos capítulo 4:12, em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu, aqui neste mundo, na história humana, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo Salvador. Há um hino tão belo, e um cantor de certas igrejas, um cantor cristão, que diz assim: foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir, nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar para o céu, pela cruz irei para o céu, por Jesus irei, grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Ele foi assentado pelo Pai, ele foi enviado com este propósito de ser a porta que conduz à vida eterna. E uma porta, nós estamos tentando comparar com Cristo. Uma porta, obviamente, é algo de imensa necessidade em uma casa. Você não construir uma casa sem porta para entrar ou para sair. Quem construir uma casa sem uma porta? Jesus Cristo é de absoluta necessidade para seres humanos que possuem alma. Você e eu possuímos uma alma eterna, querido amigo. Nós não somos meros animais racionais. Um dia nós deixaremos esse corpo para trás, que é a nossa parte animal, assim por dizer, terrena, mas a nossa alma subirá para a presença de nosso Criador, para prestarmos contas a Ele da maneira como nós vivemos, da maneira como nós ouvimos ou rejeitamos o seu Evangelho, o caminho de salvação. Cristo veio para lidar com o problema do pecado. É por isso que Ele é essencial. Ele veio a este mundo para lidar com o problema do pecado. Ninguém que possui uma alma eterna encontrará verdadeira felicidade, paz e perdão, sem o perdão de pecados que Cristo oferece, sem a reconciliação com Cristo. Quem construiria uma porta, ou melhor, uma casa, numa rua de São Paulo, sem uma porta, com uma entrada aberta? Mas há milhões de pessoas que constroem a sua vida sem o Salvador. E constrói a sua vida e o seu propósito e a sua cosmovisão sem Cristo, sem aquele que pode perdoar os pecados, reconciliar uma pessoa com Deus. Uma vida sem Deus não é uma vida verdadeira. Uma vida sem Cristo Jesus é uma vida de condenação, é uma vida sem retorno, querido amigo. E assim uma pessoa, ela não possui verdadeira vida com Deus, nem verdadeiro significado e propósito em sua existência sem Jesus. E é por isso que no Evangelho Jesus Cristo é comparado a uma porta.
Esforçai-vos, diz o Salvador, para entrar pela porta estreita. Bem, a porta, ela é o lugar legal de entrada em uma casa, oficial. Você entra, os visitantes entram, qualquer pessoa deve entrar pela porta. Não é permitido, por lei, assim por dizer, uma pessoa subir pela janela, entrar pelo telhado na casa de outra pessoa. O ensino da palavra de Deus é que a maneira legal para uma pessoa entrar no céu é por meio desta porta que Deus assentou. Jesus Cristo Salvador. Não é possível entrar no céu, tornar-se parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, você pode frequentar uma igreja, ser batizado, mas a igreja dos eleitos de Deus, pessoas salvas, não é possível, querido amigo, entrar no céu por meio de batismo. O batismo não salva, o batismo não te reconcilia com Deus. Se você é uma pessoa não salva e você busca o batismo, bem, você é um pecador seco que se torna um pecador molhado e depois volta a ser um pecador seco. Isso não te reconcilia com Deus. O batismo é um símbolo de algo que já aconteceu, que você já morreu com Cristo e já ressuscitou com Ele pela fé, assim por dizer. O batismo não torna uma pessoa um filho de Deus. Sacramentos não podem reconciliar qualquer pessoa com Deus. Não são as cinzas esparramadas ou manchando na testa que fazem justiça diante de Deus por um pecador. É o sangue precioso do Salvador. Mera religiosidade ou alta religiosidade não abrirá a ninguém a porta do céu. Só o Salvador e uma fé sincera nele e um arrependimento verdadeiro. Qualquer outra pessoa, qualquer outra religião, qualquer outro homem ou mulher que promova uma outra entrada para o céu, para Deus, para o reino de Deus, por meios ilícitos, a não ser através de Jesus Cristo, além de não conseguir fazer isso, será visto por Deus como ladrão e salteador. É por isso que Jesus Cristo é comparado a uma porta na Bíblia, o único acesso ao Deus, ao eterno Criador, pelos seus méritos, por sua vida. Querido amigo, tudo que entra numa casa, bem, deve por necessidade entrar, assim por dizer, pela porta. Não somente a porta é a entrada para as pessoas, não é, na casa, mas a porta também é um lugar de entrada para tudo aquilo que o dono da casa requer. Jesus Cristo não é somente o meio pelo qual homens e mulheres são aceitos diante de Deus, mas Ele também é o meio pelo qual Deus aceita tudo aquilo que nós oferecemos a Ele. A nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração deve vir a Deus por meio desta porta santificadora que é Jesus Cristo. E isso nos ensina que tudo aquilo que uma pessoa deseja oferecer a Deus só pode ser aceito por Deus por meio de Jesus Cristo. Deixe-me marcar este ponto, é tão importante. As tuas boas obras, as minhas boas obras, o meu sacrifício, a minha oferta, o meu louvor, tudo que eu fizer em relação a Deus, o meu sacrifício de louvor, não pode e não será aceito por um Deus Santo, pelo Pai, senão através de Jesus Cristo Salvador. Deus precisa olhar sobre você e sobre mim, através desta lente que é Jesus Cristo, e nos ver limpos, santos, transformados. Isso somente acontece quando nós nos aproximamos de Deus pela fé em Jesus Cristo, arrependido de pecados. Esse é o significado de Cristo, ser uma porta. Ele é o mediador. Sem Ele nós permanecemos em nossos pecados. Não importa quão religioso, intensamente religioso você seja, você pode ser um filho de um padre, de um pastor, de um espírita, de quem quer que seja. Sem Cristo Jesus você continua condenado. Nessa questão de salvação não há filho de peixe, peixinho é. Você precisa vir a Jesus pessoalmente, individualmente, para encontrar o perdão e receber a vida eterna. Ele é a porta. E obviamente uma porta também é o lugar que dá acesso àquelas coisas que estão na casa, aos móveis, às facilidades, às salas, os lugares de conforto, de entretenimento e de trabalho. É a porta que dá acesso a estes bens da casa. O Senhor Jesus Cristo é o acesso a Deus e Ele é o acesso às bênçãos de Deus. Jesus Cristo é o acesso ao céu. Ele é o acesso ao perdão, a remissão de pecados, a remoção da culpa. A paz de Deus é dada somente através de Jesus. Certeza de vida eterna, um lugar no céu, uma nova vida, resposta às orações, a certeza de quando a luz deste mundo se apagar e você abrir os teus olhos na eternidade, você vai ser recebido pelo Pai. É somente por Jesus Cristo. Ele é a porta estabelecida por Deus e por meio dele, aqueles que creem são salvos e tem acesso à paz de Deus, à bênção de Deus. Você busca a paz com Deus? Você busca a remoção desta culpa do pecado, querido amigo?
A palavra de Deus ensina que isto é o subproduto da salvação. E salvação é atravessar esta porta. Paz e alegria e certeza de vida eterna vem com a conversão. Após atravessar esta porta, descanso para a alma cansada. É Ele quem conduz. E é Ele quem conduz você à presença de todos os outros santos, homens e mulheres que já estão na presença do Senhor. É Ele quem te conduz para a câmara do alimento, para a água da vida, as correntes daquele rio que alegram a cidade de Deus. É Ele quem te conduz à árvore da vida e à eternidade. É Ele quem te conduz para um verdadeiro propósito e significado em tua existência. Tudo por meio dEle, tudo através de Jesus Cristo. É por isso que Ele é a porta de salvação. E uma porta também, ela está ali para manter do lado de fora pessoas intrusas. Aqueles que querem o céu, mas rejeitam o Salvador que Deus oferece e buscam o céu pelos seus próprios méritos, eles são descritos aqui no versículo de número 25. Observe, esforçai-vos, vamos tirar esse ponto final do versículo 24, porque faz mais sentido no original, ligando o versículo 24 ao versículo de número 25. Observe, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo... E não poderão, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes do lado de fora a bater, e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Aqueles que querem entrar no céu e rejeitam o Salvador, terão a porta da eternidade fechada. Aqueles que querem entrar no céu pelos seus próprios méritos terão a porta da eternidade fechada. Aqui está, eles são descritos aqui. E por isso, querido amigo, que Jesus Cristo é comparado a uma porta, porque a salvação e as bênçãos de Deus somente podem ser alcançadas por meio de Jesus Cristo Salvador. Bem, quando uma pessoa se aproxima de Deus para a salvação, e esse é o nosso tema, como ser salvo, Jesus Cristo é a porta. E por ele milhões e milhões e milhões de pessoas haverão de passar. Oh, meus amigos, essa é uma porta estreita, mas milhões e milhões de pessoas irão entrar no céu. Claro, uma de cada vez, cada um por si, vindo a Cristo individualmente, em arrependimento e fé. Você não pode entrar no céu por causa de teu pai, que foi um cristão, ou tua mãe, ou um grande parente cristão, ou uma pessoa maravilhosa em tua família. Cada pessoa individualmente, dois não podem passar, um de cada vez, mas todo aquele que vier e passar será recebido, será salvo, uma promessa de Deus. Agora pense sobre o que ele fez para ser o salvador de homens e mulheres de seus pecados. Bem, ele veio a este mundo para lidar com o pecado. Ele precisou viver uma vida perfeita para adquirir os méritos de nunca quebrar a lei de Deus, jamais pecar, e oferecer estes méritos ali como um sacrifício naquela cruz, no lugar de pecadores, para representar aqueles que viriam a ele pela fé. Ele levou sobre si, naquela cruz de dor e agonia, no lugar de todo homem e mulher que um dia se voltará a Cristo Jesus em arrependimento e fé, os eleitos de Deus, toda a sua culpa, todo o seu pecado, e ele pagou no lugar deles, e por eles, e para eles ele abriu aquela porta que conduz ao céu, sendo ele próprio naquela cruz, a porta para a eternidade. Querido amigo, aqui está a tua porta, a tua parte, para entrar por esta porta. Você precisa ir a Jesus. Você precisa passar por esta porta estreita para ter acesso a Deus. Você deve fazer isso, e você deve fazer isso logo, enquanto você ainda pode, enquanto você ainda está vivo. Aqui está a tua parte. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre como entrar, como passar por esta porta, como ser salvo, como ser reconciliado. Bem, eu chamo a sua atenção para isso. Preste bastante atenção. Para entrar por esta porta, ele usa o termo esforço, e ele fala sobre uma necessidade de urgência, de esforço para ir por meio de Jesus a Deus. Observe o versículo de número 24. Esforçai-vos. No original grego traz a ideia de uma agonia, de um esforço consciente, inteligente, proposital de ir a Cristo. Você não entrará no céu de maneira casual, pensar para dentro da eternidade, ser de maneira consciente e real, buscar o
são descritas aqui como pessoas que buscaram o Salvador, mas outras pessoas são descritas como pessoas que nunca buscaram. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos, observe, muitos procurarão entrar, eles procurarão entrar e não poderão. Essas pessoas descritas no versículo de número 25, elas são pessoas que procuraram entrar. São pessoas que um dia intencionaram entrar, elas tinham um desejo, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o Salvador. Elas desejaram, mas elas nunca passaram, assim por dizer, por esta porta. Elas nunca foram a Deus em profundo e sincero arrependimento de pecados. Elas nunca se levantaram da sua complacência espiritual para clamar a Deus, para rogar por perdão. Elas diziam, eu desejo ser salvo, eu não quero morrer sem conhecer o Salvador, mas elas não fizeram nada daquilo que a palavra de Deus comanda. Veja, queridos amigos, o Senhor não está dizendo que elas não se esforçaram de alguma maneira, então não foram permitidas entrar. O Salvador não está dizendo que essas pessoas do versículo 25 se esforçaram, mas não lhe foi permitido entrar, não. Porque Jesus Cristo, Ele mesmo diz que aquele que bate, lhe é aberto. E todo que busca, encontrará, e todo que pede, recebe, quando você buscar a salvação de todo o teu coração. Quando você clamar a Deus como um pecador envergonhado, sujo, arrependido, e deixar aos pés de Cristo todo o teu orgulho e autossatisfação, toda esta soberba, e buscá-lo de verdade, então, querido amigo, você pode ter certeza, você não será rejeitado, você será perdoado, Ele removerá a culpa e colocará dentro de você uma certeza tão grande de salvação, que é chamado a paz de Deus, e você saberá que Ele te salvou, que Ele aceitou o teu arrependimento e te deu vida eterna, é porque você não buscou como você deveria buscar. Essa verdade sobre urgência, ela é descrita em toda a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Deus diz àqueles israelitas, vós me buscareis, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo que eles buscaram e não receberam, mas eles não buscaram de todo o coração. Eles se preocuparam com as suas almas, mas elas não se preocuparam com um desejo tão grande a ponto de se levantarem da sua complacência, estudarem, buscarem no Evangelho e ouvirem a palavra de Deus e não cessarem, não darem descanso à sua alma até terem certeza de paz. Eles não foram sérios. Elas disseram algo do tipo, eu quero ser salvo, eu espero que um dia eu vá para o céu, ao final da minha vida, eu espero que Deus me aceite, mas eles nunca pediram de todo o coração para serem aceitos. O seu arrependimento foi passageiro e logo voltaram aos seus pecados. Eles estão tentando entrar no céu pelos mecanismos, as janelas da religião, mas será impossível, querido amigo. Eu sou a porta, diz o Salvador, e aqui Ele diz, esforçai-vos por entrar por esta porta estreita, uma porta estreita. Será que alguém ouvindo estas palavras nesta tarde se encontra nesta situação? Você deseja ser salvo, você deseja ter certeza de perdão, mas você nunca mostrou seriedade ou esforço algum, e os anos estão passando, e você segue letárgico, complacente nesta vida. Querido amigo, você possui uma alma, e um dia você terá que entrar na presença de Deus, mas você não passou por esta porta. Há somente dois destinos eternos, e nós já nascemos condenados. Não é que nós seremos condenados, a Bíblia diz que nós já estamos condenados. Nós já entramos neste mundo com o registro do pecado, nós já estamos condenados. Assim nós precisamos ser salvos, perdoados, e por isso é necessário passar por esta porta, que é Jesus Cristo. Bem, levante-se dessa apatia espiritual. Comece a clamar a Deus, levante-se desse torpor carnal, do amor pelos teus pecados, e comece a oferecer uma violência santa contra eles. E dobrar o teu joelho diante de Deus, e baixar a crista diante de Cristo, e clamar, e rogar, e bater nesta porta estreita, até que ela seja aberta para você. Não dê descanso à tua alma, até que você receba uma resposta de paz, e saiba que Deus aceitou o teu arrependimento e te deu a vida eterna. Quando o teu último dia chegar, os teus olhos se fecharem então e abrir na presença de Deus, para ser julgado pelo Salvador, julgado por Jesus Cristo Salvador, será tarde para se arrepender, será tarde para rogar,
Será tarde para chorar e clamar, muito tarde ali haverá ranger de dentes, sim, de raiva, de ira, porque você foi tão ignorante, porque você ouviu a mentira deste mundo, porque você disse a si mesmo, hoje não, amanhã eu busco a Deus, haverá raiva e ranger de dente contra si, e contra a mentira deste mundo, e aqueles amigos, e aqueles livros, e aquelas pessoas que te afastaram de Deus e te mantiveram longe de Deus, haverá ranger de dentes, e haverá lágrimas de decepção, porque não haverá mais tempo nem oportunidade para se arrepender e clamar a Deus. Esforçai-vos, diz o Salvador, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você deve ir a Jesus Cristo como você está, mesmo hoje em arrependimento. Não diga a si mesmo, eu tenho muitos anos de vida. Não diga a si mesmo, eu estou tão longe, tão próximo da morte. Eu já desperdicei tantos anos de vida. Eu já passei por tantas igrejas e coisas como essas. Volte-se a Jesus Cristo enquanto a porta está aberta. Dirija a Ele o teu coração em uma oração sincera de arrependimento. Queridos amigos, ouça essas palavras do Salvador. Elas são tão profundas, não é? Tão profundas. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Tem um esforço, sim, para entrar pela porta estreita. Elas se levantam, elas vão a uma igreja, elas abrem a Bíblia, leem um pouco, elas pensam a respeito. Elas passam por alguma cerimônia, algum rito, mas sabe o que acontece? Elas querem entrar no céu, levando suas ambições debaixo do casaco. Elas querem a Deus e elas querem este mundo, são como ratos, me perdoe a palavra, querem comer o queijo da igreja e o queijo do mundo. Mas talvez você não tenha percebido, essa é uma porta estreita, ela é chamada de estreita. Se esta é a tua condição, eu devo te informar que você não entrará no céu com esta bagagem de pecados, ela não passará na porta. Você não pode vir a Jesus Cristo e lá atrás da tua mente dizer, sim, eu quero o céu, eu quero o perdão, mas eu também quero estes pecados, eu quero esta vida onde eu estou no centro, o meu orgulho, o meu ego, eu quero dizer como vai ser a minha vida e determinar o meu caminho, ser o capitão da minha existência. Não, você não pode passar por ela. Essa roupagem, esse casaco imenso do orgulho não te permitirá entrar, não entrará no céu, não passará na porta, é uma porta estreita. Essa mala de mentiras que você carrega, toda a tua cobiça, toda a tua imoralidade, tantos sentimentos horríveis contra Deus, contra outras pessoas, todos os atos e palavras de desprezo contra Deus, todo roubo, toda traição, toda fornicação, toda violência, tudo que nós fizemos no pensamento, no coração, nas palavras, nós somos pecadores dentro de nós, nós não podemos entrar por esta porta e levar para o céu e ser salvo e permanecer um mundano. Você deve deixar aos pés da cruz de Cristo, aos pés desta porta que é o Salvador, deve ser deixados ali em arrependimento, em fé, em oração. Essa porta ela é estreita demais e você precisará se despir de todas estas coisas aos pés do Salvador e receber a remoção da tua culpa. E ao fazer isso, querido amigo, entrar no céu. Muitos desejam, é tão estranho, não é? Eu fui assim. Muitos desejam abrir a sua própria porta para entrar no céu. Talvez você seja assim, uma pessoa religiosa. Alguns querem abrir uma porta larga o suficiente para carregarem todos os seus pecados não arrependidos. Por isso elas rejeitam vir por aquela portinhola, aquela porta estreita estabelecida por Deus. Elas rejeitam o Salvador em seu coração e dizem, Jesus, somente Ele, ninguém mais. Eu rejeito essa porta, não pode ser um homem simples como aquele, obscuro, do primeiro século de um país como aquele. Não, há outros líderes, há outros caminhos. Eu prefiro a porta das boas obras. Eu prefiro a porta da meditação transcendental, a porta do batismo, de cerimônias, de liturgia. Há uma porta mais séria para mim, do sacrifício, carregar uma cruz daqui para uma outra cidade, me mortificar, negar a mim mesmo coisas boas e legítimas. Eu crio a minha porta para que ao passar eu passe de braços abertos e diga, eu consegui chegar aqui, o meu orgulho me trouxe aqui. E a palavra de Deus diz, louco. Ao negar esta porta não há esperança. Você crê realmente que pode adicionar alguma coisa ao sacrifício perfeito de Cristo?
adicionar alguma liturgia, alguma penança, alguma coisa, aquilo que já foi completo e alcançado, e sofrer alguma coisinha em teu corpo, subir uma escadaria de joelho e adicionar este sofrimento ao sofrimento de Cristo, como se aquilo não fosse perfeito e completo, o que Ele experimentou naquela cruz no lugar de pecadores. Você quer abrir uma janela para o céu? Essa porta que conduz à vida eterna, ela possui somente 2 batentes. Você sabe o que é um batente? São aquelas colunas de madeiras verticais, onde a porta é presa para abrir e fechar, e em cima a guarnição. Essa porta para o céu possui apenas 2 batentes. Um é chamado de arrependimento de pecados para com Deus, e outro de fé. São os 2 lados da mesma moeda, chamada salvação. Arrependimento, sim, meu querido amigo. Esse é um ensino claro da palavra de Deus. Você crê nele, você crê que ele é o Salvador, mas você deve se arrepender de teus pecados diante dele. É tão importante para nós sabermos que as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério público, lá em Marcos capítulo 1, versículo de número 15, foram essas palavras: e depois que João foi entregue à prisão, Marcos 1,14, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: observe os 2 batentes para a salvação, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esses são os critérios para a salvação, e você passa para a eternidade através destes batentes. Você dobra o joelho em arrependimento e você deposita a tua fé no Salvador, em Jesus Cristo, e você diz a ele: Senhor, meu Deus, eu creio no Salvador que o Senhor enviou a este mundo, isto é, eu creio no seu sangue, na sua morte em meu lugar, uma morte substitutiva, e eu creio nos méritos dele, e eu me arrependo aqui diante de ti. Eu sou um pecador, eu tenho vivido assim, eu tenho falado assim, eu tenho pensado assim, e feito de muitas maneiras, e longe de ti eu tenho vivido como um hipócrita religioso talvez. No coração, vivendo neste mundo e na igreja com o corpo, eu tenho sido um pecador, um hipócrita, uma pessoa vil. Eu tenho comido deste mundo, eu tenho estado na tua igreja, eu tenho amado esta vida, uma pessoa egoísta. Eu me arrependo, Senhor, lava o meu pecado, me perdoa. Arrependimento e fé, querido amigo. Um evangelho que fala apenas do amor de Jesus Cristo sem arrependimento é um evangelho falso, adulterado. É imperativo o arrependimento, é imperativo a fé no Senhor, e essa é a entrada. E essa entrada por esta porta, crer neste evangelho, neste Salvador, e então dar um passo de arrependimento em direção a Deus e confessar a Ele. E para entrar por esta porta é necessário um esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Agora eu preciso correr para a conclusão, explicando algo muito importante. O que é este esforçai-vos? Bem, não é boas obras, certamente que não. Você estaria cavando uma porta neste muro. Esforçar não é religiosidade, não é tentar ser um melhor religioso. Certamente não é isso que quer dizer esforçai-vos. Bem, eu vou cantar no coral, eu já ajudo na igreja, eu já abro a porta, eu já faço isso, já faço aquilo, eu vou melhorar, eu vou tentar fazer mais, ser uma melhor pessoa, um melhor cidadão. Não é esse o esforço, porque se fosse esse, salvação não seria pela fé em arrependimento, seria pelo esforço pessoal, boas obras. Na verdade, se você pensar sobre esse esforço, passar por uma porta, esforçai-vos por passar pela porta estreita, não há nenhum esforço em passar por uma porta. Você simplesmente olha para ela, vai em direção a ela e atravessa. Qual é o esforço que é nisso? É somente andar e atravessar. Você, por exemplo, para passar por esta porta que conduz ao céu, você não precisa de uma liturgia, uma cerimônia, você não precisa pegar uma Bíblia, carregar, levantar e atravessar, fazer uma cerimônia, dançar igual um pavão, alguma coisa desse tipo, coreografia. Você não precisa de um esforço religioso, você não precisa tentar melhorar a tua vida religiosamente. Não, você vem com o teu pecado, a tua vergonha diante de Deus. Você não oculta, você não passa um pouco de pó em cima dela para tentar entrar por esta porta. Certamente que essa não é a ideia. Não é lhe dito aqui ao Senhor Jesus declarar: entrai por essa porta estreita, que você precisa de um sacrifício físico. Você não precisa carregar uma cruz de madeira, passar por esta porta. A cruz é Cristo, a porta é Jesus, Ele já pagou, não é necessário um outro pagamento. Você passa por aquele que pagou, você se arrepende diante dele, você entrega a sua vida para Ele. Você não precisa de um esforço humano, religioso, você não precisa andar a pé em uma procissão, se negar coisas boas e coisas legítimas nesta vida.
nem dar metade da tua economia para uma igreja, oferecer todos os teus bens, nada disso lhe é pedido. A ponte, a porta, ela é sem pedágio, ela é sem catraca, é o sangue precioso de Jesus Cristo. Você vem sem nada em tuas mãos. Você não precisa abandonar a tua inteligência e a tua mente, entrar de olho fechado, como quem dá um pulo para dentro do misticismo, coisas que não se usa a mente e o cérebro. Não, você deve crer, e crer exige compreender que Deus proveu o Salvador, e sem Ele, eu e você estamos condenados. O seu esforço é esse. É o esforço do arrependimento, e esse é um comando do Salvador: esforçai-vos. Esforçar é desejar a conversão. Esforçar é desejar lá no íntimo ser perdoado, e esforçar-se é trazer esse desejo, esse sentimento, este clamor diante de Deus em arrependimento. Esse é o teu esforço. Esforçar-se, querido amigo, é como um condenado que clama por misericórdia e perdão. Esforçar-se é como alguém que se afunda no rio, no mar, e clama por socorro. Estende a mão. Qual é o mérito em clamar por socorro? É estender a mão. A fé não traz mérito. O mérito está em Jesus Cristo, Salvador. O mérito é do salva-vidas. Não há mérito em clamar por vida e em perdão. Esta é a fé. Esforçar-se refere-se à maneira correta de buscar a salvação. Esforçai-vos por entrar por esta porta estreita. Um esforço deve ser feito. Você deve orar e bater com persistência, e rogar e clamar até ter certeza de paz. É como buscar por algo de grande valor, não é? Você não para até encontrar, até achar. Sem isso, você não pode seguir em frente. Isso é esforçar-se. Você deve começar a colocar o teu coração neste arrependimento, colocar o teu coração nesta busca. Não é bom buscar a Deus um dia e passar 2 semanas sem buscar por 3 dias e não buscar mais. A enfermidade vem, eu busco a Deus. A pandemia vem, eu estou de cabelo em pé. Eu quero a Deus, eu quero ser salvo. A pandemia passou, eu volto a este mundo e digo, não, mais tarde. Deus não irá lhe ouvir desta maneira. É necessário o coração na questão, é necessário grande desejo, temor de terminar esta vida e ser condenado. É necessário buscar de todo o coração. E é isso que está contido aqui: esforçai-vos para entrar por esta porta estreita, como buscar por algo que tem imenso valor. Você, querido amigo, talvez comece a buscar a Deus desta maneira, e logo virá Satanás e o mundo, e esse teu coração mau buscando te distrair e chamando a tua atenção para outras coisas. E você começa a colocar teu coração em outros projetos. O que eu vou fazer depois desta pandemia? Bom, eu vou assistir televisão hoje, vou criar algum tipo de lazer. Eu estou cansado de ficar aqui dentro de casa e comer pipoca. Eu vou criar alguma coisa, vou sair na janela. A tua mente é distraída. Esforço envolve concentração. Eu não vou dar descanso à minha alma até eu entender na palavra de Deus como um pecador é perdoado, até que Deus ouça o meu clamor. Faça qualquer coisa, mas não se aproxime de Deus de uma maneira casual. Venha com um desejo profundo e sincero de ser transformado e recebido, e orar e pedir salvação. Esforçai-vos, diz o Salvador. Há dificuldades no caminho. Talvez o teu temor seja o desprezo de amigos, parentes. Talvez as atrações deste mundo sejam tão fortes. Talvez hajam hábitos tão pecaminosos que você cultivou ao longo de tantos anos e você não quer deixar pecar para trás, perdão. E o diabo, ele te coloca terror no coração. E ele diz a você, ele tenta te desmoralizar e trazer dúvidas. Será que realmente vou ser salvo um dia? Talvez não, talvez eu nunca vou ser salvo. Será que é possível Deus receber a mim? Ele salvou tantas pessoas, mas eu nunca vou ser salvo. Esforçai-vos, lance fora esse temor e clame a Deus por misericórdia. E se há incredulidade no coração, diga: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a ser salvo. Por acaso algum desses esforços confere à pessoa algum mérito? Não. Não é o esforço que salva, é Cristo. É Ele que ouve o clamor. A fé para a salvação, ela pode ser descrita como a mão de uma pessoa que se afunda. Para ser resgatada, o mérito está em Cristo. É uma mão vazia que se estende sem méritos para receber o tesouro da salvação e da vida eterna. Essa é a fé que salva. Esse é o esforço, uma entrega completa, uma entrega verdadeira. Meu querido amigo, olhe para Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada no céu. Levante a sua alma em direção a Ele nesta tarde. Busque um lugar tranquilo, isolado. Derrame o teu coração. Diga a Ele toda a tua vergonha que você crê, e ao crer se entregue de todo o coração. Busque, busque, busque.
e você será encontrado por Deus, Ele ouvirá o teu clamor. Você busca o Salvador, você busca de todo o coração, você o busca, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre. No Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 9, o Senhor Jesus Cristo toma esta metáfora, esta imagem, esta figura tão profunda mais uma vez, e Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vamos orar juntos. O eterno e glorioso Deus e Pai de misericórdias, nós te louvamos por esta porta que dá acesso ao céu, Jesus Cristo Salvador. O mundo que andava em trevas viu a luz em Cristo Jesus, Senhor. Nós te louvamos por Ele, por tudo que Ele sofreu e experimentou naquela cruz de dor e agonia, para ser esta porta aberta em seu lado, em seu corpo, aquele sangue que jorrou do seu lado para a remoção de nossos pecados, aquela água simbólica para a purificação de nossa culpa. A sua vida, esta ponte que conduz ao céu, e tão maravilhoso, Senhor, este chamado, mesmo comando do Salvador, a irmos a Ti, um chamado que é um convite para viver, um chamado que é um comando ao arrependimento, e um chamado que é uma promessa de perdão e de aceitação a todo aquele que nele crer. Ouve-nos do Teu trono de misericórdia e leva-nos a Cristo nesta tarde para o perdão e a nova vida nele. Nós te rogamos estas coisas em nome do Teu amado Filho e para o Teu louvor oramos. Amém. Vamos concluir juntos nesta tarde louvando ao nosso Deus com o hino de número 29 em nosso inário. Hino de número 29, estes sentimentos de Mateus capítulo 11, ouvi Cristo Jesus dizer: vinde a mim, descansai. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, e as consolações tão ternas e tão presentes do seu Santo e glorioso Espírito,
permaneçam e continuem com cada um de nós, hoje e durante a nossa breve jornada aqui na terra, e para todos sempre mais. Amém.